Olá, bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente Jus, o programa que a gente utiliza para debater aspectos jurídicos, mas que influenciam diretamente na nossa vida, no nosso cotidiano. E hoje a gente vai falar sobre alguns temas voltados para o direito trabalhista, para o direito empresarial, porque o meu convidado de hoje aqui é um especialista nessas duas áreas, falando do advogado Augusto César Aldir Messeder. Isso. Seja bem-vindo, Messeder, é uma satisfação conversar com você. Muito obrigado, prazer é meu, muito obrigado pelo convite. No momento em que a gente está fazendo essa gravação, muito se debate, se discute a respeito da lei que autoriza licença paternidade. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal está instando, o Congresso Nacional a regulamentar o mais rápido possível. O que você pode me dizer sobre essa lei? É um avanço que a Justiça Trabalhista vai encarar nos próximos meses e anos? Em verdade, isso é um debate bem histórico. Ele nasce com a Constituição Federal, em 88, quando foi instituída a licença paternidade, e definido o prazo através de uma disposição transitória. Isso já devia ter sido regulamentado por uma lei própria. Então, o STF ele resgata agora esse ponto, esse momento histórico, através de uma ação de inconstitucionalidade por omissão, proposta por uma entidade específica, e insta a dar um prazo para que o Congresso possa legislar a respeito. Muito bem. E é esse prazo para que o Congresso legisle também pode servir até para a gente debater mais, para a sociedade debater mais prós, possíveis contras de uma lei como essa. Aí eu queria, o senhor como estudioso da área, como especialista em direito trabalhista, em direito empresarial, queria que o senhor listasse alguns tópicos importantes dessa lei que a gente ainda não tem o devido conhecimento. Sim, ela traz, ela representa um avanço muito grande, inclusive nessa questão da igualdade de gênero, né? Então além de ampliar os dias de licença paternidade, ela cria também um salário paternidade, associa isso à estabilidade, assim como existe com o salário maternidade, e traz diversos aspectos, inclusive no tocante à possibilidade de suspensão também dessa licença. Possibilidade de suspensão. Esse enfoque eu ainda não tinha percebido. Em quais hipóteses a licença paternidade poderia vir a ser suspensa? Na hipótese de violência doméstica, por exemplo. Caso então, uma vez identificado um episódio de violência doméstica, ela pode vir a ser suspensa. Muito bem. Augusto Messeder, advogado, especialista em direito trabalhista, direito empresarial, vários temas para a gente debater aqui. Ele domina os assuntos e a gente vai conseguir entender melhor. A licença paternidade, o senhor acabou de falar, tem a questão da prorrogação do prazo. Atualmente são 10 dias, né? São 5 dias. 5 dias atualmente. Exato. Pode ser estendido agora para 6 meses? Veja bem, ela estabelece a lei agora, ela amplia a partir de 2027, a partir de 1º de janeiro de 2027, serão 10 dias, 2028, 15 dias e a partir de 2029, 20 dias. 20 dias, com a remuneração devida. Com a remuneração devida, custeada pelo INSS. Ainda demanda uma regulamentação com relação a isso, mas será nos moldes da licença maternidade. Muito bem. 20 dias para o homem, no caso, o parceiro do sexo masculino, obter uma licença. Mas tem também questões de gênero envolvidas, né, doutor Augusto? Sim. Nas hipóteses, por exemplo, de certidão de adoção, certidão de nascimento em que não consta o nome da mãe, uma adoção homoafetiva, por exemplo, então, e até mesmo numa hipótese de falecimento da mãe. Essa licença pode vir a ser estendida a 120 dias. Até 120 dias, Exato. Em algumas hipóteses. Vamos falar também, além da licença paternidade, que está nesse processo, o Congresso foi provocado pelo Supremo, não é isso? Para poder regulamentar, para o mais rápido possível. E assim saiu a lei. Assim que saiu a lei. Um dispositivo que estava previsto desde a Constituição, né? Sim. Ou seja, a gente levou tempo demais como sociedade para nos adaptar a isso. Exato. Antes da Constituição de 88, era apenas um dia, né? Era sempre era um dia de licença custeado pela própria empresa. Com a Constituição, isso foi instituído 5 dias, mas numa disposição transitória. Havia essa lacuna para ser preenchida e a forma e o formato de que isso poderia ser aplicado.
Então, veio o STF instou o Congresso a desenvolver justamente esses pontos e traz diversos elementos, né, cuja proteção é voltada para o menor, né, o nascituro. A visão é para preservar a segurança, a saúde e também o afeto para quem acabou de nascer, não é isso? Exatamente. E traz um avanço muito grande com relação a isso, porque traz diversas questões e nuances que demandam também que as empresas se estruturem para que possam aplicar corretamente e estar atenta, fazendo uma gestão correta dos riscos e do próprio custeio até isso ser definido, porque isso já vai estar em vigor a partir do próximo ano. E uma discussão que o Brasil, talvez até o mundo esteja levando nesse momento, é a discussão sobre o grau de relação entre as plataformas e os trabalhadores por aplicativos, os entregadores, pessoal de Uber, por exemplo, pessoal que faz entrega de delivery. Em que ponto o Brasil, a justiça, está entendendo essa relação atualmente? O que o senhor acha que vai acontecer no futuro, Augusto? Existem muitas discussões hoje em pauta, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Na Europa, por exemplo, já se tratou de regulamentar a atividade dos entregadores de plataforma, incluindo os motoristas de Uber também. Eles têm até esse ano, até dezembro de 2026, para finalizar essa normatização. Eles estão bem mais avançados, no caso, do que a gente aqui. Aqui, além do Congresso tratar ainda 2 projetos de lei sobre o assunto, existem alguns temas no STF para serem julgados, para serem apreciados. 2 deles, inclusive, um fala sobre a competência se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual. Por que essa diferenciação? Eu achei interessante esse ponto que Augusto coloca, porque ainda a gente não tem delimitado se é a Justiça do Trabalho ou se é a Justiça Estadual. No nosso ordenamento, a gente trata aqui sobre... A matéria é tratada de acordo com a sua competência. A Justiça do Trabalho é competente para julgar, processar e julgar questões ligadas ao trabalho. E os contratos meramente comerciais, eles são tratados com a outra justiça, com a justiça Então, comum. a questão de interpretação, saber se trata de um contrato avulso, de prestação de serviço comercial, ou se é realmente uma Ou se é uma relação trabalhista, e de que forma isso pode ser feito. Aí eu tenho a informação de que a justiça lá em São Paulo, a Justiça Trabalhista de São Paulo, chegou a reconhecer um desses colaboradores como trabalhador CLT digital. Sim. O que é que isso pode indicar no futuro, Augusto? Já houve outras decisões nesse sentido, por isso mesmo que foi interposto esse recurso extraordinário pela própria plataforma, que suscitou ao STF o julgamento, a avaliação desse tema 1289, se não me engano, que vai tratar justamente sobre esse aspecto. Essas decisões em instâncias inferiores, elas não são terminativas, né? Porque elas serão submetidas certamente a recurso, e ao chegar no TST vai ficar como se fosse trancada, aguardando o julgamento desses temas. Eu vou colocar questões aqui 2 pontos de vista que aparentemente são divergentes e que você pode nos ajudar a tentar equilibrar ou a conciliar essas 2 visões de mundo. Uma visão de mundo é a visão de quem defende os trabalhadores. Olha, eles são aviltados, eles são explorados, a hora de trabalho dele fica impossível, inclusive, de sobrevivência até. É um ponto de vista. O outro ponto de vista de quem defende as plataformas, é de que ninguém obriga ali aquela pessoa a fazer o horário de trabalho, ela tem qualquer autonomia para montar a forma como ela vai trabalhar e que isso ajuda, inclusive, na geração de renda extra. Sim. O que é que o senhor analisa disso? A gente aí se esbarra na análise dos princípios que caracterizam a relação de emprego. A subordinação, por exemplo, é um dos princípios. E muito se fala sobre subordinação jurídica algorítmica. Sim. Então não basta você desligar o aplicativo, o aparelho, e que você está dissociado daquela situação. Porque aquele próprio algoritmo é que conduz a performance daquele motorista, né, daquele trabalhador. Então, a partir dali, ele vai ser, inclusive, avaliado,
né? Se a própria remuneração dele vai ser repercutida, ele pode ser suspenso, pode não ser suspenso. Então isso desloca justamente para esse ponto, isso precisa ser analisado. Essa subordinação algorítmica não é uma pessoa especificamente, mas é um sistema que é alimentado, de uma certa forma, que traz as suas parametrizações. É um ponto de vista importante para a gente analisar, que nem sempre é mencionado nesse debate público a respeito do assunto. Além desses dois assuntos, a gente está em meio a um momento em que as empresas estão sendo obrigadas a criar uma gestão, um plano de trabalho para lidar com a saúde mental e emocional dos colaboradores. Sim. Como é o nome dessa resolução e a partir de quando ela vai começar a valer? A NR1 é uma norma regulamentadora, ela passa a entrar em vigor agora a partir de maio desse ano, próximo mês, e ela traz, através de... As próprias normas, elas trazem disciplina com relação aos diversos tópicos, como equipamentos de proteção de segurança individual, e ela traz justamente o conceito para que as empresas se organizem para uma gestão desses fatores. A ideia é você justamente ilidir esses fatores psicossociais que podem favorecer o adoecimento do trabalhador no ambiente de trabalho. Porque, veja, o ambiente de trabalho, atualmente, ele não pode ser visto apenas como de uma forma muito limitada. Você passa a maior parte do seu tempo no trabalho. Correto. Então, é um ambiente social do trabalho. Então, em função disso, algumas medidas precisam ser pensadas, as empresas precisam se estruturar nesse sentido, criando políticas, compliances, de modo a receber, estruturar e mitigar alguns problemas sérios, como assédio sexual, assédio moral, uma carga excessiva de trabalho, uma redução sem fundamento de trabalho, por exemplo, quando as funções são esvaziadas. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou agora uma partilha com 13 pontos, 13 fatores psicossociais. Então, as empresas precisam olhar para isso e criar uma gestão segura, eficiente, de modo a mitigar esses efeitos. Vou trazer aqui para o senhor um argumento de empresários que eu já ouvi. Isso encarece o trabalho da empresa, isso encarece os processos, encarece a máquina. Sim. Há aí nessa discussão, na sua análise, há alguma possibilidade de menos empregos, por exemplo, baseado na implantação dessa norma regulamentar? É um pensamento que precisa ser modulado, no sentido de, se você investe no seu capital mais precioso, você termina tendo altas performances. E isso vai ser convertido para uma melhor produtividade. É um bom argumento que você colocou. Além disso, na questão da saúde do trabalhador, na saúde do empregado, tem um ponto que é considerado um ponto sensível, que é estabelecer o número lá do CID, né? O código que indica qual a doença a qual o empregado está submetido, sendo tratado. Para muita gente, isso é uma invasão da privacidade. Sim. Como é que o senhor analisa isso? E de fato porque não é autorizado e não é necessário que conste o CID. Há uma questão com relação a isso que muitas empresas colocam também diante da necessidade de análise daquele documento apresentado. Então, muitas vezes, quando não vem o CID, que é o Código Internacional da Doença, se desconfia se aquele atestado, se aquele documento é verdadeiro ou não. Você pode investigar o documento. Há diversas formas. O importante é que se tenha a identificação do profissional que atendeu o estabelecimento, no caso, o número de dias de afastamento. A doença, o diagnóstico, ele é privativo, ele não compete. A empresa não precisa saber do diagnóstico para validar ou não aquele atestado médico, aquele afastamento. Caso haja uma insistência do empregador em saber isso, isso se configura também como um assédio? Sim, certamente. Isso está passível de punição. Fica à vontade. Porque a grande questão, eu vou te dizer aí que é algo de sistema, até com relação, diante da minha experiência com as empresas, eu percebo muito isso. No preenchimento de alguns documentos no E-Social com relação ao INSS, há o campo de preenchimento de CID. Ah, sim. Isso então, é o motiva órgão que solicita. Então, muitas vezes as empresas insistem, o profissional que
segue muito ali aquela linha, aquela letra do sistema que ele está alimentando e ele precisa daquilo. Mas a empresa, o empregado não está obrigado a apresentar. Tudo bem. Seria até bom o governo, né, o Ministério do Trabalho e Emprego, revisarem esse campo. Revisar esse procedimento para ficar alinhado com essa própria disposição, a resolução do Conselho Federal de Medicina. Além disso, vamos falar de outro aspecto da individualidade, que é o aspecto relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados. Teve condenações recentes à empresa por causa de instalação de câmera em ambiente mais privativo, né, vestiário, por exemplo. Sim. De que maneira as empresas devem se comportar com isso, tanto com a imagem e, sobretudo, com o fluxo de dados, né? O uso de WhatsApp, o uso de e-mail. A empresa tem direito no e-mail corporativo de saber o que é que você está conversando? Antes mesmo da LGPD entrar em vigor, essa já era uma prática condenada pelo judiciário. A jurisprudência já condenava essa invasão de privacidade. A empresa, através do chamado poder diretivo, ela pode controlar, ela pode zelar pelo seu patrimônio, mas ela não pode invadir a privacidade do funcionário. Vestiário, por exemplo, banheiro, não tem por que ter uma câmera, né, que faça monitoração. Não há porquê. Isso é ilegal. E os dados que trafegam, assim, tem gente que observa que na empresa o acesso a e-mail, o acesso a sites é todo monitorado. Isso está legal? Isso é tranquilo perante a lei? Certo. Aí já você traz um outro aspecto, que é o controle corporativo. Sim, isso é permitido, através de políticas claras. Não é absoluto, mas é preciso trazer e-mails, WhatsApp, tudo isso pode ser monitorado. Não há nenhum impeditivo com relação a isso. Mas é preciso disciplinar políticas para que isso ocorra de modo transparente. De uma vez por todas, eu queria até, a opinião de um especialista, eu tenho até curiosidade nisso. O que é que pode motivar uma demissão por justa causa nos momentos atuais? A própria lei traz os motivos, né? O artigo 482 da CLT, ele traz os motivos e lista ali o que pode ser, como, por exemplo, abandono de emprego, desídia, ato de improbidade. Mas é preciso ter muita cautela na aplicação da justa causa. A gente costuma dizer para os nossos clientes lá no escritório que, se há dúvida, certamente não há caso de justa causa. Porque para a aplicação da justa causa, que é a penalidade máxima, ela precisa estar muito bem caracterizada. Você precisa ter uma análise, uma investigação muito precisa, coesa com relação a isso, sob pena de ser desconstituída na justiça. Do ponto de vista prático, o que é que diferencia uma demissão sem justa causa e uma demissão com justa causa? Com justa causa, o trabalhador tem muitas perdas, é isso? Sim, ele perde basicamente uma grande parte dos seus direitos. Ele recebe saldo de salário, o salário que ele trabalhou no mês, férias vencidas se tiver, mas deixa de receber 13º proporcional, não saca o FGTS, não recebe a multa de 40%. E fica registrado em carteira essa demissão com justa causa? Não, isso não pode ser não deve ter nenhum registro. Ele tem apenas no termo de rescisão, mas isso não fica em carteira, não deve ficar motivo de rescisão, de demissão, por justa causa, sem justa causa, isso não deve ocorrer. Vamos falar do tema do momento, redução da escala 6x1. Tem uma proposta que começou a ser embrionária ainda, começou a ser gerada no âmbito do governo federal, que é uma redução para a escala 5x2, com 40 horas semanais. O que é que o senhor acha disso? As empresas argumentam, principalmente empresas do setor de serviços, bares e restaurantes, argumentam que isso pode gerar uma quebradeira no setor. É mesmo possível que impacte negativamente o setor? Veja bem, hoje já existem alguns mecanismos, as empresas disponibilizam isso. Quando você faz um acordo de compensação, a jornada é 44 horas, você faz um acordo de compensação para trabalhar de segunda a sexta. E você prorroga a jornada diária. Então, efetivamente, em muitos casos, em muitas profissões, isso já ocorre, já existe. Muito se discute sobre o projeto de lei em trâmite, e de qualquer modo vai continuar mantendo a ideia da folga preferencialmente aos domingos. Então, é preciso haverá necessidade de fazer remanejamentos, escalas. Para ter uma flexibilização, né? Para ter uma flexibilização, mas os serviços não deixarão de existir. Muito bem.
Agora, o trabalhador que, por exemplo, reivindicar, eu ouvi isso do governador mineiro, Romeu Zema, agora pré-candidato à presidência da República. Ele é político e também é empresário, né? A empresa dele tem 6 mil funcionários. Ele falou que, para ele, o caminho ideal era o Brasil passar a ter a remuneração por hora de trabalho e a negociação ocorrer entre empregador e empregado. Isso seria viável no momento atual do Brasil? A reforma trabalhista trouxe várias inovações no tocante à própria estrutura de trabalho. Então, trouxe a figura do trabalho intermitente, do trabalho parcial. Então, há muitas possibilidades já previstas na legislação que lhe traz essa flexibilidade. Agora, a manutenção, por exemplo, da carga horária, da jornada de 44 horas, ela permanece, né? E ela vai ser mantida, e você pode utilizar também esses mecanismos de acordos de compensação. Não é fixo e obrigatório ter apenas um modelo Exato. de relação trabalhista. Você pode avaliar do que a lei disponibiliza e de acordo com a sua necessidade para ir flexibilizando isso. Emprega mais mulheres. Esse tipo de projeto, esse tipo de lei pegou no Brasil, é uma tentativa do poder público de fazer com que as mulheres tenham uma grande inserção no mercado de trabalho. Mas isso está funcionando na prática? Ela é de 2022, essa lei. Muito se fala de a lei que não pega, né? O Brasil não pega, né? Mas não é que ela não pegue ou não pegou. Ela vem e disciplina direitos que podem ser negociados, direitos possíveis. Então, quando ele traz, por exemplo, auxílio creche, a possibilidade de bolsa qualificação, flexibilização de jornada, a possibilidade de teletrabalho, coisas nesse sentido, eles entram aí numa esfera de negociação do trabalhador com a empresa ou via sindicatos. Então, o direito está posto, você pode pleitear, mas isso precisa ser negociado. A empresa pode vir a negar também, porque ele não é absoluto, né? Então você pode, só que é preciso justificar, para que, se isso vier a ser judicializado, a empresa possa, inclusive, se defender. Tem argumentos com relação à aplicação daquilo ou não. Se não é viável para a estrutura daquela empresa, por exemplo, infelizmente não poderá ser aplicada. Mas o direito existe. Perfeito. A gente conversou aqui com o advogado, especialista em direito trabalhista e empresarial, Augusto Messenger. Mas antes de a gente encerrar, já que você conhece e domina bastante, tem mais de 10 anos trabalhando diretamente nesse dia a dia, nessa rotina, eu queria saber uma dúvida, se é verdade ou mito que só o Brasil tem justiça trabalhista e que a justiça trabalhista do Brasil seria a mais cara do mundo. O que é que o senhor tem a respeito disso? Não é. Isso não é verdade. Inclusive, eu estava ouvindo recentemente um podcast de um professor, de um juiz de Portugal, falando justamente sobre esses pontos. E tratava justamente sobre essa condição do que já se estabeleceu na Europa, do que falamos no início, da regulamentação do trabalho do Uber. Então, a justiça do trabalho também existe em outros países e isso também é bastante avaliado. São direitos sociais. Necessário também que a justiça zele e preserve pela saúde, pela qualidade, pelo bem-estar de quem está trabalhando no dia a dia. Sim. Obrigado, advogado Augusto Messenger. É uma satisfação conversar com você. Está sempre com portas abertas aqui, porque esse tema é muito necessário para o debate público. Foi um prazer. Muito obrigado a você. Nós estamos à disposição. Agradeço a você, agradeço a todos pela companhia. Até o próximo encontro no Linha de Frente Jus.